Meus irmãos, quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Nós iniciamos semana passada uma série de pregações cujo tema é fé e trabalho. Costumeiramente você vai me ver aqui pregando sempre uma série de pregações que tem a ver com uma exposição bíblica de um livro bíblico. Então nós tivemos aqui, por exemplo, uma exposição na caminhada na vida de Abraão. Nós estamos tendo nos cultos noturnos uma exposição no livro de Joel. Mas especificamente essa série de pregações, ela é temática. O que significa isso? Significa que a gente vai explorar alguns textos da Bíblia que falam sobre esse tema, fé e trabalho, dentro de uma lógica, sempre pregações positivas, mas não numa sequência 1, 2, 3 ou de um livro específico, mas tentando ver um panorama bíblico sobre isso. Semana passada nós definimos o que é trabalho da perspectiva de Deus. Então, essa série, meus irmãos, é igual filme assim. Você pode ver o 2 sem precisar ver o 1. Mas se você tiver visto o 1, o 2 vai ser mais legal ainda. Então, meu conselho para você é, se você não participou, se você não assistiu a pregação da semana passada, vá no YouTube da igreja, @mosaicoip, e você vai ter lá a pregação e vai ser bênção demais. Mas não se preocupe, você vai conseguir acompanhar tudo que a gente tem para falar hoje aqui, a partir de Gênesis capítulo 11. O tema é Meu Trabalho, Meu Ídolo, ou quando o trabalho se torna o ídolo do nosso coração. Gênesis capítulo 11, do verso 1 até o verso 6, está aí projetado, diz assim a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade em uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã linda, maravilhosa. Deus, como é bom estar no meio da igreja do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue ministrando aos nossos corações durante esse culto, Pai, agora por meio da Tua palavra. Pai, que o Senhor fale de forma profunda, trazendo entendimento, clareza e, sobretudo, a graça do Senhor sobre nós, ó Pai. Que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e apesar de mim, me use como Teu instrumento nessa hora, Pai. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse é o texto famoso texto da Torre de Babel. E eu queria trazer apenas um panorama para que você entenda o que está acontecendo aqui. Quando a gente vai voltando, desde o capítulo 1, a gente vai ver que Deus, há uma narrativa em Gênesis capítulo 1 da criação do mundo. O que Deus está querendo estabelecer ali por meio de Moisés é que o povo estava saindo do Egito em direção à terra prometida, e é justamente nesse momento em que esse texto é registrado. E a ideia é muito simples. Nós queremos mostrar para você quem é o nosso Deus. Esse povo tinha ficado 400 anos escravo no Egito. Eles tinham adotado outra cultura, eles tinham sido contaminados por outra realidade religiosa, os seus pensamentos haviam sido conduzidos por outras formas de pensar. Então, nessa peregrinação até a terra prometida, o objetivo era: deixa eu relembrar vocês quem é o nosso Deus. E a primeira coisa que Deus faz é: eu sou o Criador. E a gente vê isso na narrativa no capítulo 1 de toda a criação. Depois no capítulo 2, eu sou o Criador do homem e da mulher. Então a gente vê a narrativa ali do capítulo 2 da criação do homem e da mulher. No capítulo 3, a gente vê a queda. Como o homem e a mulher desobedecem a Deus, escolhem um caminho de independência, e a partir do capítulo 3, a gente vê o capítulo 4, 5, 6, e vê as consequências dessa queda. Como o homem se degringola, como as coisas vão dando tudo errado, e a partir daquele momento a gente percebe uma coisa muito interessante, a partir do capítulo 4, melhor, a partir do próprio capítulo 3, quando nasce Caim e Abel. Haverão dois tipos de pessoas sobre essa terra: os da descendência da mulher, os da descendência da serpente. E essas duas pessoas, ou esses dois tipos de pessoas, ou essas duas linhagens, sempre estarão em conflito, porque os da descendência da serpente tentarão destruir os da descendência da mulher.
Descendência da mulher, povo santo, povo eleito, povo escolhido de Deus. Descendência da serpente, o povo que não faz parte dessa linhagem. No capítulo 6 vem a história do dilúvio, Noé. Então Deus olha para a terra está toda lascada, está todo mundo fazendo o que é errado, todo mundo que desagrada ao Senhor. Mas ele olha para Noé e ele acha graça em Noé. Veja bem, esse achar graça em Noé não é que Noé era bom. Ele achar graça, ele faz Noé encontrar graça. Ele derrama graça sobre Noé. Então Noé é escolhido por Deus como parte dessa descendência. A partir dali ele é separado, ele e a sua família. Vem o dilúvio, destrói a terra, morre todo mundo. E aí, passado o capítulo 9, o povo volta, a arca estaciona, o povo desce, os filhos de Noé se procriam e etc. E tal, a coisa acontece e vai fluindo. Mas aí vem o capítulo 10 e o povo já se espalhou pela terra, já está fazendo maldade. E aí vem o capítulo 11, poucos anos depois do que a arca tinha acontecido. É impressionante, não é não? Deus tinha destruído o mundo por causa da maldade do homem. Eles voltaram e tiveram a chance de recomeçar. O que eles fazem? Tudo errado de novo. Eles recomeçam o mesmo processo. Só que aqui, de forma específica, nós vamos abordar esse tema a partir do que é o esforço humano. De como a nossa performance, especificamente do trabalho, pode se tornar o grande ídolo do nosso coração, que é o que está acontecendo aqui na Torre de Babel. Preste atenção, olha só o que diz o verso 3 e 4. Disseram uns aos outros, venham, tá, pode passar, aí. Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só que coisa interessante. Eles acabaram de passar pelo processo de dilúvio, eles acabaram de ganhar uma segunda chance, e eles agora podem recomeçar a vida, podem ter uma nova guinada de vida. Mas qual é a primeira escolha que eles fazem? A primeira escolha que eles fazem é o seguinte, gente, tive uma ideia maravilhosa. No capítulo 9, Deus fala para Noé que é para a gente se espalhar pela terra, mas não vamos fazer isso não. Vamos habitar nessa terra aqui, vamos ficar quietinho. E mais, vamos fazer desse lugar o nosso reino. Não só isso, vamos construir uma torre gigantesca que chega aos céus, para que nós nos tornemos a nossa própria divindade. Para que o nosso nome seja célebre, para que nós possamos ser reconhecidos como os melhores, para que nós sejamos o pico de tudo. Separa tudo e fala assim, gente, fala sério, você é Deus. Você é Deus. Você acabou de dar uma segunda chance para a humanidade. E a segunda chance a humanidade faz um negócio desse aqui. O que você faz? Se sou eu, não estava aqui não, já tinha acabado há muito tempo esse negócio. Se sou eu, falo assim, gente, realmente, larga a mão desse trem, manda um raio aqui, ó, puf, puf, acabou, destruiu tudo. Percebe isso aqui, meu irmão? Só que tem um problema. O problema é que esse processo não foi um processo que aconteceu na Torre de Babel e acabou. Esse é um processo que acontece nos nossos corações todos os dias. Todos os dias nós estamos lutando com o nosso próprio coração, porque no fim das contas, nosso desejo orgânico, natural, desse coração pecador, é o mesmo. Vamos tornar o nosso nome célebre. E hoje nós ganhamos muitas ferramentas para isso. Tem pessoas que relacionam com pessoas dependendo do número de seguidores que ele tem no Instagram. Dependendo do grau de influência que ele exerce numa rede social. Essa pessoa merece ser ouvida se ela está sendo ouvida por muita gente. Se ela não está sendo ouvida por muita gente, Nós ganhamos mais formas de tornar o nosso nome célebre. Nós ganhamos mais formas de superdimensionar e valorizar o nosso trabalho e a nossa performance. Tim Keller, quando ele está comentando sobre isso, ele diz assim, a idolatria do trabalho é a adoração do poder e do desempenho humano,
A crença de que o sucesso e a realização pessoal podem ser alcançados por meio dos nossos próprios esforços, em vez de confiar em Deus. Quando o nosso trabalho, quando o esforço da nossa mão, quando a nossa performance ganha o significado total de quem nós somos, ele tornou-se o nosso Deus. Ele tornou-se o nosso grande ídolo. E isso mostra a nossa falta de confiança em Deus. Isso mostra a nossa perversão do significado do que é o trabalho. Isso revela o orgulho do nosso coração. Revela. Não, eu estou fazendo isso aqui somente para ajudar os outros. Ah, mas se fizerem uma faixa com meu nome, se fizerem uma plaquinha de gratidão, se fizerem não sei o que lá, isso aí vai ser bom demais. Percebe? Como a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração? Mas o texto continua, olha só. Segundo lugar, o texto mostra para nós que a idolatria do trabalho é a distorção da nossa vocação. Porque olha só, nós falamos semana passada que o trabalho é o meio pelo qual eu exerço a vocação de Deus, de ser a missão de Deus no mundo. Ou seja, Deus me dá talentos, Deus me dá oportunidades, Deus me dá situações onde eu posso servir a cidade, servir ao próximo, por meio do meu conhecimento, por meio das oportunidades que eu tive na vida, por meio do trabalho que Deus me deu na mão. E isso é a missão de Deus. Nós até dissemos que essa missão, ela é tão divina e tão espiritual quanto alguém que vai ser missionário na África, na Índia, na China, ou seja lá onde for. Por quê? Porque no fim das contas, o exercício da performance da nossa mão serve para glorificar a Deus, de forma que não importa o trabalho que eu desempenho, pode ser faxineiro, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser construtor, pode ser o que for. O importante é eu entender que esse é o meio de eu exercer a missão de Deus. No entanto, quando o trabalho é o grande ídolo do meu coração, ele ganha um sentido diferente, a vocação morre. O propósito do trabalho morre, e o próprio trabalho passa a ser o sentido total. Quando isso acontece, o que acontece é que o meu coração é extravasado em completo pecado que existe ali nele. Então eu entro num ciclo de vaidade, de orgulho, de teoria da conspiração, de inveja, de medo, de ansiedade, porque o trabalho é tudo. E no fim das contas, o nosso grande problema é o orgulho. Quantos aqui já não pensou assim, olha pastor, não é por nada não, assim, não é que eu quero isso, mas alguém podia dizer obrigado, né, para mim. Não é que eu quero ser reconhecido, mas é assim, alguém podia fazer uma menção. E eu não estou dizendo que é ruim a gente valorizar o trabalho de alguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou tratando do seu coração de forma individual. Porque no fim das contas, meu irmão, o nosso orgulho, ele está assim, ó. Ele está doido para sair. Ele está desesperado para ser extravasado. E se a gente não refrear o nosso coração com a graça de Deus, com a manifestação do Evangelho de Jesus, o que vai acontecer é isso. E aí nós nos tornamos arrogantes. Nós nos tornamos presunçosos. Nós nos sentimos melhores do que os outros. Porque o nosso orgulho trouxe toda uma argumentação para o nosso coração, de que nós somos os melhores. Esse era o desejo. Vamos construir uma torre que chegue até o céu. A ideia aqui é de divindade mesmo. Vamos mostrar que quem é o Deus desse mundo somos nós mesmos. Eu fico imaginando, porque nós aqui agora, olhando esse texto, nós já temos condições de dar risada do desejo do coração desse pessoal, não tem? Porque na cabeça deles, chegar nas nuvens era chegar no céu. Mas chegar nas nuvens é chegar no céu? Não! Isso mostra a pequenez da nossa percepção de vida.
Quando a gente consegue dimensionar o nosso trabalho como algo que vai ser a nossa conquista total, e a gente estabelece um alvo e diz assim, olha, quando eu chegar ali, então ali eu vou ter o pleno sucesso, ali eu vou ter a completude, ali eu vou ter a plena realização. E a gente nem está percebendo que os nossos olhos são limitados, o que a gente está enxergando é um pedacinho meio pequenininho assim de toda uma realidade. Nós estamos fazendo a mesma coisa ridícula que esse povo de Babel fez. Vamos chegar no céu, porque aí agora, chegou no céu, nós estamos no céu. Não, eles não estão no céu. Hoje a gente sabe disso, mas eles não sabiam. Eles imaginavam que o céu de fato era o lugar onde os deuses habitavam. Porque essa era a percepção daquele povo naquele tempo. Mas nós temos as mesmas percepções quando nós achamos que nós enxergamos o todo. Nós não enxergamos o todo. Nós temos que ter uma plena compreensão de como nós somos seres limitados. Quer ver um negócio? Você sabe qual carro vai passar aqui daqui a pouco? Eu também não sei não. Não faço a mínima ideia. Por que eu não sei, meu irmão? Por que você não sabe? Porque nós somos limitados. Nós somos incapazes de fazer isso. Você está em condições de enxergar onde é que a sua criança, o seu filho está sentado, em qual cadeirinha que ele está sentado agora? Não. Por quê? Nós somos limitados. Eu sei, são exemplos bobos demais, mas é para mostrar a realidade de quem nós somos. Nós, por vezes, vivemos como se fossem os nossos próprios deuses, como se nós tivéssemos condições de gerir toda a realidade humana. Aliás, o negócio que me assustou na pandemia é como a pandemia não ensinou nada para a gente. A pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, não importa qual era a sua profissão, não importa o que você fazia, você foi afetado por ela. Mostrou como você não tem controle nenhum da vida, mostrou como você não tem condições de gerir nada no dia de amanhã. Mas aí a pandemia acabou, e agora você já se sente o Deus da terra de novo. E você já acha que todas as coisas que vão acontecer nos próximos 5 anos vão acontecer segundo a sua vontade, porque você é o seu Deus. O que mais que precisa acontecer para a gente ter percepção da limitação que nós temos? Quando nós enxergamos então o trabalho como o sentido final da nossa vida, nós distorcemos o real propósito do trabalho, que é cumprir a vocação de Deus para nós. Mas o texto continua. As consequências da idolatria do trabalho. Olha só que coisa interessante, verso 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso apenas é o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejavam fazer. Venham, vamos descer e confundir as línguas que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Esse texto aqui é quase que uma ironia, tá bom? Porque, veja bem, o que o povo estava querendo fazer? Subir aos céus. É isso que eles estavam querendo fazer. Eles iam chegar lá? Como é que o texto diz? Ele diz assim, o Senhor desceu. O Senhor desceu, gente? Não, o Senhor habita em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele ocupa todos os lugares do universo ao mesmo tempo. A imensidão de Deus ocupa todos os lugares do céu ao mesmo tempo. Mas por que o autor usa essa linguagem? Para mostrar o grau de comparação entre o que o povo queria fazer e entre quem Deus era. Quando a gente viaja de avião, a gente tem essa percepção. A gente viaja, quando você olha a janelinha lá, aquela cidade grandona, fica pequenininha. O que esse texto está querendo mostrar para nós é o seguinte, ele está comparando a pequenez daqueles homens com a grandeza de Deus. Então, eles queriam chegar lá, mas não tinham condição. Então, Deus desceu. Vou dar uma espiada. Deus não estava dando uma espiada. Isso aqui é só uma linguagem para a gente entender o sentimento de Deus e como Deus estava fazendo as coisas. Deus vai lá e dá uma olhada. Eu fico imaginando, não sei se era Gabriel, se era Miguel, sei lá qual era os anjos que estavam do lado. Mas eu fico imaginando Deus olhando e falando assim. Olha lá. Não é nem cimento de verdade ainda, nem existe ainda. Vai cair tudinho esse trem. Ninguém fez um cálculo, ninguém sabe geometria, ninguém sabe engenharia, ninguém sabe fundação, ninguém sabe nada aqui. Ainda não revelei esse conhecimento para eles.
E eles estão achando que vão chegar na nuvem. 5 andar aí é o máximo, não passa disso não. Eu fico imaginando Deus olhando para aquela cena ridícula do coração daqueles homens, construindo o seu próprio, a sua própria divindade, o seu próprio castelo, revelando o orgulho, a vaidade do seu próprio coração, e olhando e falando assim, gente, que é isso, rapaz? Ai, ai, destrói ou continua? E aí Deus estabelece um diálogo. Esse diálogo é só para a gente entender o que Deus estava pensando ali. Ele diz, olha, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Sabe por que Deus está dizendo isso? Eu sondo o coração deles. O que eles querem é mais do que essa torre. Eles não vão parar aí. Se eventualmente eles conseguissem de fato construir uma torre que chegasse até as nuvens, eles não vão parar aí. Você sabe por quê? Porque o coração orgulhoso do homem é insaciável. Nós buscamos e não paramos de buscar. Quer ver um negócio? Eclesiastes capítulo 2, não está aí projetado. Olha só o que diz o texto, ele diz assim, eu disse a mim mesmo, Salomão fazendo uma reflexão sobre o que ele estava fazendo. Vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos do homem poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias de vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e nele plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água, para que eles regassem o bosque que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, de mulheres e mais mulheres. E me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. A minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão está dizendo que ele fez tudo. Ele era o homem mais rico, ele era o homem mais poderoso, tudo que os olhos dele desejou ele quis, ele construiu o que ninguém construiu, ele alcançou o que ninguém alcançou, ele realizou o que ninguém realizou. Quando ele conclui, o que ele conclui? Não cheguei em lugar nenhum. Por quê? Porque ele estava buscando alegria. É isso que diz aqui o início do texto. Vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Quando o trabalho, quando o esforço da minha mão, quando a minha performance é o que vai trazer sentido de felicidade, propósito e realização, o que eu vou encontrar é frustração. O que eu vou encontrar é frustração. Eu não encontro resposta, eu só encontro mais pergunta. Eu só fico buscando mais. Pode passar aí. Olha o ciclo da idolatria. O que você encontra quando você se entrega ao trabalho como sentido final do propósito da sua existência? Esgotamento, relacionamentos frágeis, perda do que realmente importa e disciplina de Deus. Já experimentou isso? Você chega a um ponto que se você conclui o que Salomão concluiu, e você diz, bom, o trabalho não é a resposta realmente que eu estava achando que era. E aí você sente um peso absurdo. Você mal consegue andar. É pesado. É triste. As pessoas que estão à sua volta estão abandonadas. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, suas filhas.
Porque os relacionamentos se tornaram frágeis. As suas prioridades reais e mais importantes, aquilo que você diz que ama, não era o verdadeiro alvo do seu coração. O verdadeiro alvo do seu coração era tornar o seu nome célebre. Era chegar nas nuvens. Então o propósito não é o real. Mas Deus é tão bondoso que Ele disciplina a gente. É isso que diz o texto no verso 7. Venham, vamos descer e confundir as línguas que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Joga o tijolo, o outro, o que você falou? Ficou assim, virou um negócio de doido. Cada um começou a falar um negócio diferente. E aí eles não tinham mais como coordenar a construção. Imagina a confusão. Deve ter tido briga, deve ter tido confusão, deve ter tido de tudo desse negócio. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus refreando a maldade do nosso coração. E às vezes Deus faz isso. É por isso que eventualmente aquela porta que você tanto queria não abriu. Porque se abrisse, é possível que o seu coração ia entrar num caminho perigoso. É por isso que, eventualmente, aquele negócio que você tanto queria não deu certo. É Deus, bondosamente, graciosamente, refreando o seu coração, impedindo que você mergulhe numa areia movediça de vaidade e orgulho. É Deus despertando você para Ele. Porque por vezes a gente só aprende assim, não é não? Pastor, deu tudo errado, agora é só Deus. Coisa boa. Maravilha. Era isso que estava faltando. Era ser só Deus mesmo. Não precisava você ter chegado no fim do poço. Mas que bom que chegou, e que bom que acordou, e que bom que agora você está olhando para o Senhor. Que bom. Que bom. Que bom. Por fim, equilibrando o trabalho. Como que a gente equilibra essas duas coisas? Eu acho isso interessante, porque uma outra realidade que a gente pode enxergar de quando Deus desce, confunde a língua dos povos, é que Deus não impede eles. Você percebeu isso aqui? Ele podia ter mandado um raio, não podia? Furacão, meteoro, podia ter abrido a terra, matado todo mundo. Ele podia ter feito um monte de coisa. Ele podia ter arrancado os braços do povo. Meio dark, né? Ficou muito pesado. Mas ele não fez nada disso. Ele fez uma coisa sutil, simples. Papo, vocês vão falar línguas diferentes. Mas ele permitiu que eles continuassem trabalhando. Ele permitiu que eles continuassem tentando fazer o que eles estavam fazendo. Por quê, meu irmão? Porque o propósito de Deus não é punir a gente. O propósito de Deus é redirecionar-nos para o local certo. O propósito de Deus é tirar a gente da estrada errada e colocar a gente na estrada certa. É por isso que Ele continua nos dotando das capacidades que nós temos, dos talentos que nós temos. Para que a nossa fé e o nosso trabalho encontrem equilíbrio. Encontre equilíbrio. Para que o nosso trabalho seja um meio do exercício da vocação que Deus nos deu. Para que nós possamos olhar o nosso trabalho como meio de servir a cidade e ao próximo. De glorificar ao nosso Deus. John Stott, comentando esse texto, ele diz assim: devemos lembrar que somos chamados a ser mordomos fiéis do trabalho que Deus nos confiou, usando nossas habilidades e talentos para a sua glória, mas nunca permitindo que o trabalho se torne um ídolo em nossas vidas. Algumas implicações ou aplicações para a nossa vida. Primeiro, lembre-se de que a sua identidade não está baseada no seu trabalho ou nas suas conquistas. Porque se você tem o seu trabalho, as suas conquistas, e aí, meu irmão, não importa se você é crente, se você não é crente, se você crê em Deus, se você não crê em Deus, não importa, porque essa é uma realidade do nosso coração. Nós fomos criados, goste você ou não, à imagem de Deus, para glorificar o nosso Deus. Então, quando nós não cumprimos esse propósito, o que nós encontramos é vazio e caos.
E a conclusão é a mesma de Salomão. Você pode se entregar a todos os desejos do seu coração. Quando você parar, você vai falar assim: gente, eu não cheguei em lugar nenhum. Eu conquistei tudo e não tenho nada. Eu cheguei no mais alto do lugar, mas eu não consigo me ver como alguém reconhecido. Eu tenho todo o ouro e toda a prata e continuo insatisfeito. Segundo lugar, reconheça a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive no trabalho. Ou melhor, eu devia ter usado outra palavra, principalmente no trabalho. Especialmente no trabalho, essencialmente no trabalho. Reconheça que Deus te deu capacidade, talento, oportunidade, para que você possa exercer o seu trabalho para a glória dele, para que você possa manifestar a missão dele por meio do seu trabalho. Terceiro, busque entender a sua vocação como uma oportunidade de servir aos outros. Não se concentre apenas em buscar o sucesso pessoal. Pastor, tem alguma coisa de errado eu querer conquistar mais? Resposta: depende. Se a motivação é construir a sua torre de Babel, eu diria, tem muita coisa errada aí. Mas se a sua motivação é para que você possa exercer a missão de Deus, então não. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nós estamos sonhando aqui na Mosaico. Deus tem trazido pessoas para cá. Deus tem abençoado essa igreja de um jeito que eu nunca vi igual na minha vida. Nem ouvi falar. Então nós estamos aqui projetando, sonhando aqui com o lote do lado, sonhando que isso aqui vai ser ampliado, sonhando que isso aqui vai crescer, sonhando que nós vamos fazer uma igreja mais linda que existe no Brasil. Esse é um sonho mesmo. Para quê, meu irmão? Para que outras pessoas possam vir aqui, para que nós possamos propagar o Evangelho de Jesus, para que pessoas possam ser transformadas, para que missões possam ser realizadas, para que a gente possa servir essa cidade. A motivação é a missão. Nós não queremos ser uma igreja bonita para ser uma igreja bonita. Nós queremos ser uma igreja bonita, porque nós queremos servir a Deus da melhor forma que a gente pode fazer isso. Quarto, cultive uma vida de oração em relação ao seu trabalho. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Olha só. Ore por sabedoria, discernimento e direção de Deus em todas as decisões e desafios que você enfrentar. Ore pelo seu trabalho. Ore com um espírito de gratidão. Pai, que privilégio que eu tenho de ter tido o conhecimento que o Senhor me deu. De ter tido pessoas que investiram como o Senhor investiu. Meu irmão, eu me sinto um cara extremamente privilegiado. Eu tive oportunidades na vida que eu não sei como é que isso aconteceu comigo. Eu era pastor do interior da cidade, do interior do estado de Goiás. E por pelo menos 3 vezes, instituições investiram em mim. Me levaram para os Estados Unidos, me levaram para o México, tudo pago. Colocaram conhecimento, experiência. Eu não conhecia ninguém. Eu não sou ninguém. Mas Deus me deu esse privilégio. Para quê? Para que eu possa servir dentro das oportunidades que Deus me deu. A mesma coisa é você. A minha função não é mais espiritual do que a sua. Entenda isso. Eu vou repetir. A minha função não é mais espiritual do que a sua. Ela só é diferente. Você exerce um trabalho espiritual de Deus, porque é a vocação de Deus para você. Então ore com gratidão, com discernimento. Deus, me faz entender como é que eu posso servir melhor através daquilo que o Senhor tem me dado como talento e oportunidade. Me faz entender. Eu quero concluir com a frase do Keller. Ele diz assim: quando colocamos o trabalho no lugar de Deus, estamos invertendo a ordem das coisas. O trabalho é uma bênção de Deus, mas se torna uma maldição quando o tornamos objeto de nossa adoração e colocamos nossa confiança nele para a nossa felicidade e segurança. E aí a pergunta que eu quero finalizar é: o seu trabalho é uma bênção, porque você entendeu como presente de Deus?
Ou é uma maldição porque ele se tornou o grande ídolo do seu coração? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado porque o Senhor redireciona o nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos exorta, mas também nos conduz graciosamente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer perceber se a nossa performance, se o nosso trabalho tem tomado o teu lugar no nosso coração, Pai. E se for esse o caso, Deus, nós queremos já de antemão reconhecer o nosso pecado. Reconhecer, ó Pai, que não é o trabalho, não é a nossa performance que deve conduzir o nosso coração. Por isso, Deus, nós admitimos o nosso pecado. Nós nos arrependemos do nosso pecado. Nós clamamos a Ti por graça e misericórdia, Pai. E pedimos ao Senhor que o Teu Espírito redirecione o nosso coração para a Tua glória, Deus. Que nós possamos encontrar prazer naquilo que nós estamos fazendo, Pai. A alegria naquilo que nós estamos fazendo, Pai. Porque estamos servindo a missão do Senhor. Porque estamos vivendo com um propósito nítido e claro. Sabemos quem nós somos, sabemos por que estamos aqui e sabemos para onde estamos indo, ó Pai. Por isso traga paz, ministre paz sobre os nossos corações, ó Pai. Nós assim adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.